Meu querido irmão, minha querida irmã, é um prazer poder me dirigir a você nesse vídeo introdutório para apresentar a você um pouco da proposta do nosso trabalho aqui nessa plataforma. Eu sou o Padre Douglas Pinheiro, sou padre da Diocese de Osasco, na Grande São Paulo, professor de Teologia da Universidade Salesiana, no campus Pio XI, em São Paulo, leciono ali Teologia Sistemática e também sou pároco de uma paróquia na cidade de Jandira, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos começando aqui esse trabalho, que é o Instituto Kyrios. Antes de mais nada, é fundamental esclarecer que não se trata de um instituto, no sentido de uma pessoa jurídica, etc. Nós adotamos essa expressão instituto justamente porque nós queremos tratar de forma institucionalizada, organizada, sistemática, uma série de temas e com um propósito muito objetivo. E é justamente sobre a proposta desse site, dessa plataforma que você está visitando agora, é que eu gostaria de falar. Veja bem, para começar eu gostaria de fazer uma verificação de um sentimento que todos nós, lideranças cristãs, temos em comum. Todos nós, líderes cristãos, sejamos pastores ou leigos, independentemente, bispos, padres, diáconos, leigos comprometidos, coordenadores, ministros, enfim, você que é um animador na sua comunidade, você sabe perfeitamente que nós temos algumas inquietações diante do Evangelho, inquietações que o próprio Espírito de Deus suscita dentro de nós. Que tipo de inquietações são essas? Nós temos, por exemplo, a inquietação de evangelizar, a inquietação de sair em missão. Nós olhamos ao nosso redor e vemos que o mundo tem necessidade de Jesus Cristo. O mundo tem necessidade de conhecer o Evangelho e praticá-lo em todas as suas esferas, em todas as dimensões possíveis. Na dimensão pessoal, na dimensão familiar, na dimensão comunitária, social, etc. Então nós temos essa inquietação. Como evangelizar? Qual o conteúdo da evangelização? Como transmitir o Evangelho de Cristo de uma forma eficaz? Uma outra inquietação que nós, lideranças cristãs, temos é uma inquietação que surge ao olharmos para dentro das nossas comunidades, para dentro da nossa igreja, não necessariamente uma inquietação que surge quando nós olhamos para o mundo, que é a inquietação de formar, ensinar. Quem de nós, possuindo em mãos a liderança de um grupo, de uma comunidade, de uma paróquia, de uma diocese, enfim, a porção do rebanho que Deus nos tenha confiado. Quem de nós não percebe que sempre há algo em que progredir em termos de doutrina, em termos de teologia, enfim, formação. O munus de ensinar, a missão de ensinar é uma inquietação de todos nós. Como diz o profeta no Antigo Testamento, muitos se perdem por falta de conhecimento. E não só isso, na nossa pastoral, nas nossas atividades eclesiais, nós percebemos que muito não é feito justamente porque aqueles que deveriam ser protagonistas da ação da igreja não têm uma formação adequada. E muito se fala de formação, formadores, quem poderia instruir, quem poderia ensinar, o que ensinar, etc. Uma terceira inquietação que todos nós temos é a inquietação de pastorear. Claro que as anteriores são um modo de pastorear também, mas eu me refiro a um aspecto muito específico do pastoreio, que é a organização institucional e a ajuda que nós sentimos que precisamos prestar àqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Veja, ainda que nós formássemos, nós não estamos lidando com cérebros,
Nós não estamos lidando com razões simplesmente, nós estamos lidando com vidas, com pessoas, com seres humanos. E com certeza você, que é uma liderança, e não precisa ser necessariamente uma liderança, mas um fiel, comprometido, engajado, enfim, use o termo que quiser, você já percebeu que nós podemos dar muito conhecimento, mas existem coisas que não são uma questão de conhecimento ou entendimento. Nós queremos pastorear no sentido de oferecer apoio, ajuda, acolhimento, humanizar a nossa pastoral, a nossa atividade, oferecer um ombro amigo, oferecer um ambiente de irmãos, um ambiente fraterno, de modo que as nossas comunidades se tornem uma família, não fiquem com um aspecto empresarial, um aspecto jurídico ou institucional simplesmente. Nós sentimos essa urgência e às vezes essa inquietação nos tira alguns minutos de sossego, porque sentimos que devemos fazer e não sabemos muito bem como. Uma outra inquietação que nós temos, agora eu falo como pároco, por exemplo, como padre, nós temos a inquietação de administrar. A igreja tem bens, a igreja recebe doações e não só isso, mas você que é um pai de família, uma mãe, você sabe que o evangelho tem implicações práticas no modo de proceder com os bens, no modo de proceder com o teu salário, no modo de proceder ética e moralmente de acordo com o evangelho. E muitas vezes nós ficamos meio perdidos em algumas especificidades do dia a dia. Eu como cristão aqui nessa situação, nessa circunstância específica, no meu trabalho, na minha profissão, como eu devo me portar em relação a um patrão, em relação a uma ordem que é dada, o que fazer? Desobedeço? Vou contra? Vou a favor? Enfim, nós somos pressionados, o nosso povo é pressionado. E como nós devemos nos comportar nesse sentido? Uma outra inquietação, eu poderia enumerar várias, mas eu vou concluir com essa. Nós temos uma inquietação quanto ao papel da igreja no mundo e na sociedade. Nós queremos ser o cumprimento daquilo que nosso Senhor disse em Mateus capítulo 5, nós queremos ser sal da terra, luz do mundo. Nós, enquanto igreja, cristãos que têm a consciência de que pelo batismo nós nos tornamos herdeiros da vida eterna, nós não podemos, não devemos esperar nada deste mundo. Porém, este mundo espera algo de nós. Ele espera algo de nós. Ele espera de nós uma postura, ele espera de nós uma posição clara, inspirada no Cristo e motivada por Ele próprio, sobre como nós agimos frente a problemas sociais, frente à economia, frente à política, e quantas vezes nós encontramos embates ferrenhos, mesmo entre cristãos, sobre temas relacionados à sociedade. Quando nós temos uma doutrina social da igreja, que às vezes não é tão conhecida e não é aplicada, enfim, você consegue perceber que nós temos inquietações que englobam tudo aquilo que nós somos. Corpo, alma, espírito, nós queremos cuidar e também queremos ser cuidados. Eu quero ser cuidado. Parafraseando Santo Agostinho, para vós sou pastor, mas convosco sou ovelha. Todos nós temos necessidade de progredir no conhecimento, mas não só no conhecimento, nós queremos progredir no afeto, no amor a Deus, aos irmãos, e nós queremos progredir em atitudes concretas. Enfim, aquilo em que cremos, como nós cremos o conteúdo da fé e como nós praticamos, tudo isso
pode-se dizer, sintetiza a necessidade de uma formação integral. Graças a Deus, por inspiração do Espírito de Deus, a nossa igreja tem, felizmente, inúmeras iniciativas que tentam preencher lacunas causadas por essas inquietações. Nós temos muitos movimentos, associações, pastorais, grupos, sistemas de missão, de evangelização. Graças a Deus nós temos muitos sites sérios, nós temos redes sociais, nós temos livros, artigos, nós temos uma amálgama, um leque de possibilidade de conteúdo de toda a índole possível para nos enriquecer. Graças a Deus, Deus não deixa faltar, né? A providência divina não tem deixado faltar aquilo que é fundamental para aquietar o nosso coração e diminuir essas inquietações. O nosso trabalho aqui nessa plataforma consiste justamente num esforço, numa contribuição de costurar, né? Costurar essas inúmeras iniciativas que a igreja já oferece. Veja, nós não queremos criar nada de novo no sentido de conteúdo. Os dons estão aí, os carismas estão distribuídos por toda a igreja. Às vezes o que falta é um meio que proporcione a integração, a comunicação entre esses carismas. Eu costumo dizer para os meus alunos de teologia que corremos o risco, hoje, na igreja, de cairmos na tentação de não sabermos fazer sínteses. O que eu quero dizer com sínteses? Nós temos na igreja inúmeras expressões. Parafraseando aqui um livro que se chama Cenários da Igreja, de um já falecido professor de teologia, João Batista Libânio, ele dizia que a igreja possui cenários. Eu gosto dessa expressão. E o que ele entende por cenários da igreja? Expressões de igreja. Nós temos movimentos, nós temos grupos que aparentemente são opostos. Mas calma lá, pode um membro do corpo ser oposto ao outro? A verdade é que São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, já tratou da diversidade na unidade, unidade na diversidade. Nada no corpo, por ser diferente, está em oposição. E hoje nós temos necessidade de enxergar dessa forma. Nada na igreja, se vem verdadeiramente de Cristo, está em oposição. Nós temos de aprender a fazer sínteses. Então, quem é adepto de determinado grupo, de determinado segmento, ou tem determinada espiritualidade, não pode enxergar os outros segmentos, que não são iguais ao seu, como opostos. E começar a dizer, ou você é isso, ou você é aquilo. Uma coisa se opõe à outra. A verdade é que a realidade do ser humano não é tão simplista assim. Até que ponto uma mentalidade tecnicista não tem entrado no modo como nós apreciamos o ser humano. O ser humano é complexo nos seus afetos e, portanto, será complexo no seu relacionamento com Deus, com os irmãos. Nós não estamos falando de como programar uma máquina que se deixa configurar de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos. A verdade é que Deus envia à igreja diversos carismas justamente para que se complementem. E é esta a ideia que nós estamos aqui para defender. A complementariedade, a síntese entre as expressões de igreja. Não há oposição entre elementos de doutrina, pode haver oposições ideológicas na mente das pessoas, mas no corpus dogmático da igreja, na fé da igreja, não há oposição
entre as verdades de fé, entre as expressões de espiritualidade, o que há são diferenças, o que nós temos são distinções. E, às vezes, algumas inquietações que nós sofremos se dá justamente pelo fato de não fazermos sínteses. Deixa eu explicar. Você olha para uma realidade sua de comunidade, uma realidade sua de igreja, e identifica uma lacuna que precisa ser preenchida. E aquilo lhe causa uma inquietação, como essas que eu descrevi há pouco. E você quer fazer algo. Ora, você concorda que essa inquietação não existiria se aquela lacuna pudesse ser preenchida com experiências das quais você já lança a mão, de experiências que você já tem? Se a minha paróquia, por exemplo, necessita de formação, eu sinto a inquietação de dar, mas não sinto a inquietação de não ter quem dê, porque eu sei fazer isso. A inquietação, ela persiste se eu sinto que na minha paróquia há uma realidade que precisa ser sanada, mas eu não tenho em mãos o dom necessário para aplicar. Eu me lembro uma vez, numa paróquia anterior, onde eu fui pároco, havia necessidade de quem trabalhasse com dependentes químicos. Eu não sei fazer, eu não sabia por onde começar. Era uma inquietação num aspecto social e comunitário, porque não são poucas as pessoas na comunidade que carecem de alguém que estenda a mão em relação a um problema dessa ordem. A mim coube abrir o coração, a mente, a boca para pedir e ter a humildade de deixar que quem sabe lidar com a situação pudesse entrar e somar no corpo da nossa paróquia e pudesse desempenhar. Ora, eu vejo muitos com inquietação em relação à missão, a evangelizar, ao aparente êxodo de fiéis da igreja ou das comunidades. Escute então um pouco aqueles que são peritos em missão, em evangelização. Se você tem uma inquietação pastoral, vamos ouvir aqueles que têm experiência, autoridade, que obtiveram sucesso no seu agir pastoral, na sua ação pastoral. Então, na realidade, o que nós queremos fazer aqui, neste site, nessa plataforma, não é outra coisa que não oferecer meios para sanar diversas dessas inquietações. Nós temos, por exemplo, muitos sites de excelente qualidade, com muita formação. Nós temos outros sites que possuem bastante artigos, textos de ordem espiritual. Nós temos grupos, movimentos, associações, peritos em lidar com ações sociais. Enfim, é necessário às vezes entrar em um, procurar outro, contactar a outro, etc. Nós queremos proporcionar uma ponte pericial. Nós queremos trazer pessoas aqui que falem, explanem, exponham conteúdos formativos, conteúdos missionários, conteúdos pastorais. Agora veja, a igreja, a nossa igreja católica, ela já possui um método para transmitir a riqueza do Cristo, o tesouro do Cristo. Ela já possui um método e, por vezes, nós batemos a cabeça tentando criar alguma novidade, quando na realidade basta abrir o baú das riquezas de Cristo dadas à igreja e nós vamos encontrar ali aquilo que é necessário. Esse método se chama iniciação cristã. O Concílio Vaticano II trouxe novamente à tona o método de iniciação à vida cristã. Esse tema tem sido discutido, debatido, mas ele é um método próprio da igreja para fazer cristãos. Fazer cristãos, gerar cristãos de forma integral. Ou seja, transmitir a iniciação, aplicar a iniciação, é iniciar um cristão que esteja hábil a responder
todas essas inquietações das suas lideranças, dos seus pastores, daqueles que foram constituídos à frente. E é justamente na esteira do método da iniciação cristã que nós queremos oferecer os conteúdos aqui. Você vai encontrar na plataforma as temáticas fundamentais da iniciação. Ao acessar cada uma delas, você encontrará ali todos os conteúdos concernentes àquela temática. Vamos explicar isso de maneira mais sistemática. Nós temos um primeiro passo da iniciação cristã que não tem outro nome que não esse mesmo, iniciação. Ou seja, anunciar o Evangelho a alguém que não o conhece vai requerer de nós alguns passos, algumas etapas fundamentais. E se nós estamos falando em iniciação, então estamos falando de uma etapa muito específica. Iniciar alguém significa introduzir este alguém numa nova realidade. E, por ser iniciação, é um processo que precisa começar e terminar. A iniciação, ela tem basicamente dois grandes movimentos. Como a igreja gera cristãos. Nós temos aqui no Brasil a nossa versão do ritual de iniciação cristã de adultos. Uma edição para o Brasil, mas temos em todos os países já esse ritual que foi resgatado conforme um decreto da Constituição Sacrosanto Concílio. Foi um pedido do Santo Concílio que o ritual de iniciação cristã fosse retomado como se fazia no início da igreja. O primeiro movimento da iniciação, segundo o ritual de iniciação cristã de adultos, é a evangelização. Então nós precisamos evangelizar. Mais adiante, você vai encontrar uma fala mais aprimorada a respeito deste tema. Por ora, eu não quero avançar nele com profundidade. Vamos avançar aqui em extensão para que você compreenda a estrutura do Instituto Quírios. Evangelização, segundo o ritual de iniciação cristã de adultos, é também chamado de período pré-catecumenal, ou seja, aquele período em que nós vamos anunciar os fundamentos mais basilares, aquilo que há de mais básico, fundamental, elementar do Evangelho. Não há quem se faça cristão sem ouvir determinadas verdades, certos anúncios muito específicos. Uma vez que o homem, a mulher, recebe esse anúncio e é evangelizado, ele supera esse primeiro movimento da iniciação e vai ingressar no segundo movimento, que é aí sim o período do catecumenato. O catecúmeno, o conceito antigo da igreja, o catecúmeno é aquele que aderiu ao Evangelho e converteu-se a Jesus Cristo e agora ele vai se preparar para receber os sacramentos, para ser introduzido nos mistérios. Tente imaginar aqui alguém que nunca teve contato com a fé. Hoje se fala muito em nova evangelização, evangelizar os já batizados. Então entenda aqui agora o catecumenato como um processo, no mais das vezes, pós-batismal. Mas no início da igreja ele era feito antes do batismo. Seja pós-batismal para validar os efeitos, para gerar, fomentar os efeitos dos sacramentos, ou seja, pré-batismal para levar o catecúmeno a receber, de qualquer forma, os conteúdos e o modo de aplicar o catecumenato será o mesmo. O catecumenato, por sua vez, tem 3 etapas. Nós temos a etapa da catequese, ou seja, aquele que já aderiu aos fundamentos do Evangelho precisa progredir nele num conhecimento básico, a fé básica da igreja. Eu diria, o catecismo da igreja precisa ser exposto a essa pessoa para que ela saiba aquilo em que cremos e possa viver. Essa é a
catequese. Depois de um período de catequese, o ritual de iniciação cristã nos fala que há também a necessidade de um período de purificação e iluminação. Esse não é um período mais de formação, de transmissão de conteúdos, mas é um período de aprofundamento do coração em tudo aquilo que já foi estudado no período catequético. Nesse período de purificação e iluminação, segundo o ritual, é necessário levar o catecúmeno a uma ruptura severa com a vida velha, com a vida passada, e deixar para trás tudo aquilo que é incompatível com a nova vida que esse catecúmeno quer abraçar como cristão. Deixar para trás rancores, deixar para trás traumas, deixar para trás idolatrias, falsas crenças, e é necessário, portanto, nesse período, purificar-se. No ritual, nos ritos de iniciação cristã, se prevêem durante esse período exorcismos, ou seja, orações da igreja para repelir o mal, repelir as tentações do demônio que eventualmente queiram aprisionar essa pessoa e tirá-la do propósito de se tornar um cristão convicto. Uma vez já batizado e superado o período de purificação e iluminação, vem o período de mistagogia. Esse é o último período do processo catecumenal. O período de mistagogia, ele é um período em que agora a pessoa vai se aprofundar em conhecer e viver os mistérios para os quais ela foi preparada. E aqui nós já consideramos esta pessoa um cristão iniciado, já é um cristão. Mas, como o próprio nome já disse, iniciação é um início. Todo esse processo foi para gerar um cristão. Já está gerado. Ora, ninguém gera um filho e depois deixa sem alimentação. Agora que nasceu um novo cristão, é necessário nutrir e levar esse cristão à maturidade. Ele já não é mais um iniciante, e sim um iniciado, evangelizado, catequizado, introduzido nos mistérios. E agora, o que fazer? Vem, depois da iniciação, um segundo bloco, que é o bloco de discipulado. Aquele que se fez cristão pela iniciação, agora é um discípulo de Jesus. Esse período de discipulado, ele também reivindica conteúdos, formações, orações, enfim, uma série de processos pelos quais o discípulo terá de passar para se tornar um discípulo de fato. O primeiro deles, o primeiro processo que nós podemos considerar no discipulado é a vida espiritual com Deus. Aquele que foi iniciado está apaixonado por Cristo, ama a Deus, porque já recebeu o anúncio desse amor na evangelização, no anúncio inicial. Ele deseja falar com Deus. Talvez não saiba como, talvez não saiba como agir, talvez não tenha a disciplina. Então é necessário ensinar esse discípulo a oração. Depois, nem todos oram ou se identificam com a oração da mesma maneira. Existem várias expressões de oração. A igreja tem uma riqueza, um leque de espiritualidades. E um cristão não é obrigado a se identificar com esta espiritualidade ou com aquela. Cada coração se identificará com aquela na qual a sua relação com Deus progride e se eleva o seu coração em vida cristã e o torna mais íntimo de Deus. É fundamental, portanto, falarmos sobre oração, falarmos sobre as diversas espiritualidades. Nós temos mestres espirituais ao longo da história da igreja e inúmeras expressões de espiritualidade em voga para oferecer aos nossos fiéis. Quantos, às vezes, são introduzidos numa espiritualidade, não se identificam e
acham que aquela é a espiritualidade da igreja e por não se identificar, acabam deixando a igreja como um todo, porque não lhe foi apresentada outra proposta. Nós queremos oferecer aqui, nesse projeto, as propostas possíveis, todas as possíveis, para que você possa se enriquecer. Depois, na vida de oração, nós vamos manifestando em nós a vida de Deus. Nós começamos a experimentar o que São Paulo diz, os sentimentos de Cristo. Começamos a nos parecer com Ele e desejamos agir como Ele. É fundamental, portanto, compreendermos a dinâmica dos dons do Espírito Santo. Os dons infusos, aqueles que nós recebemos no batismo, que são potencializados na confirmação, mas também as virtudes teologais, nas quais nós temos de progredir, as virtudes cardeais que nós temos de desenvolver, os dons carismáticos e a sua dinâmica na vida espiritual do discípulo, enfim, tudo isso é necessário conhecer, mergulhar e viver. Por fim, há todo um itinerário na vida do discípulo de mística e ascese. É necessário subir, é necessário deixar sempre mais a vida velha, compreendendo que a iniciação nos inseriu num processo de morte para o homem velho, mas o homem velho precisa ser morto cotidianamente e é preciso para isso uma disciplina ascética, uma disciplina mística. Enfim, isso é fundamental para formar um bom discípulo de Jesus Cristo. Depois, além da vida espiritual no processo de discipulado, a igreja sempre adotou uma outra expressão. Além da vida espiritual, os cristãos vivem o seu discipulado em liturgia. A liturgia é o modo como a igreja celebra o mistério de Cristo presente nela. E também é o modo como Cristo se atualiza na sua igreja e atualiza o seu mistério de salvação. A liturgia, ela é a entrada da eternidade no nosso tempo. É fundamental para um discípulo de Jesus conhecer a liturgia da igreja e amá-la, para que, amando-a, viva com fruto na sua vida cristã. É fundamental para nós entendermos bem a liturgia, falarmos um pouco sobre os imperativos antropológicos, a necessidade que o ser humano tem de rito, culto, símbolos, e como Cristo, sendo Ele próprio Deus Criador, que nos fez necessitados desses elementos, se apropriou deles no ato da sua encarnação. Vamos, portanto, falar um pouco sobre a encarnação do Verbo, a entrada do Eterno no tempo. E falar sobre os atos de Cristo, como a igreja é continuadora de Cristo, como um discípulo de Jesus, não é simplesmente um discípulo de Jesus de uma maneira vertical, eu e Cristo, como se Cristo não tivesse uma implicação histórica. A igreja é a comunidade de fé na qual o cristão é iniciado e a qual ele é incorporado pelos sacramentos. Vamos entender os sacramentos. É fundamental que o discípulo já iniciado não desconecte a sua vida espiritual pessoal daquilo que é a vida espiritual pública da igreja. Ele se aproxima de Cristo pessoalmente, mas não individualmente. Nós somos um corpo. Não vamos entrar no céu para estarmos lá, eu e Deus apenas. Ali, segundo o livro do Apocalipse, há uma cidade dos santos, há uma igreja, há uma assembleia de eleitos. E é fundamental que eu me compreenda como membro de um corpo. E é a liturgia quem dá conta de responder a essa lacuna. Por fim, nesse período, nós precisamos transmitir à pessoa toda a doutrina dos sacramentos, para que ela compreenda que são os sacramentos, os meios pelos quais Cristo nutre a vida de alguém que foi iniciado. E é fundamental conhecê-los bem, para não cairmos em equívocos de conceito.
Bom, passados pela iniciação, fazendo um processo de discipulado, nós vamos ter um outro processo no qual nós precisamos ser instruídos, que é o processo missionário. Todo discípulo é missionário, diz o documento de Aparecida. Às vezes nós queremos missionários e não temos porque não temos discípulos. E não temos discípulos porque não iniciamos ninguém na fé. Está percebendo os passos pelos quais nós temos de atravessar? Vamos então mergulhar aqui na nossa plataforma em todos os aspectos da missão da igreja. A missão da igreja, ela também reivindica duas atitudes do discípulo de Jesus. Se ele é um discípulo de fato, ele terá a primeira atitude, que é a atitude de martiria. Martiria é uma palavra grega que significa testemunho. Então, a missão do discípulo passa pelo seu testemunho. Precisamos, então, estudar, falar, tematizar a vida cristã como um estilo de vida, como um comportamento. Ser cristão é ter uma identidade muito bem formada, constituída, e é essa identidade, em primeiríssimo lugar, que dará conta da missão de Cristo. São Francisco de Assis dizia: vamos pregar o Evangelho. Se for preciso, usemos palavras. Ou seja, a pregação se faz, antes de mais nada, com o modo com o qual nós cristãos vivemos, a nossa identidade. Depois é fundamental nós entendermos que aquele discípulo de Jesus precisa saber que ele não será aceito neste mundo. João capítulo 15 diz: o mundo vos odeia. Afinal de contas, o que é o mundo? Como nós estamos nele sem pertencer a ele? E é fundamental que o discípulo saiba se posicionar, do contrário a sua missão vai fracassar. É nesse período de formação do missionário que cabe aqui nós tocarmos em alguns assuntos de moral fundamental. Ou seja, nós cristãos, porque partimos da perspectiva de Cristo, vamos chegar a algumas conclusões do nosso comportamento moral, o nosso modo de viver os afetos, o nosso modo de viver a sexualidade, o nosso modo de viver em família. Tudo isso possui uma revelação recebida de Cristo. E se nós não vivermos, não testemunharmos a moral cristã tal como Cristo a desejou, a nossa evangelização, a nossa missão não será eficaz. É também aqui, nesse bloco, que nós vamos trabalhar a moral sexual, a vida, a família, porque o modo como nós compreendemos essas realidades reverberará nos nossos comportamentos e, portanto, em toda a sociedade. Nesse bloco é fundamental trabalharmos a doutrina social da igreja e como Cristo deseja que, em comunhão com a igreja, pensemos o trabalho, a economia, a política. Aqui vamos demandar bastante aulas para podermos nos aprofundar nesses conteúdos. Terminada aqui a parte de martiria, nós precisamos ter um outro comportamento. A missão passa por aqui, que é a diaconia. A palavra diaconia também é uma palavra grega, que significa serviço. Se você é um discípulo, você não quer ficar fechado na tua relação com Deus, mas você necessariamente desejará servir a sua comunidade e servir a sociedade como cristão, sem esperar recompensas daqueles a quem você serve. Porque no fundo, você serve a Deus nos irmãos, a Deus na comunidade, a Deus na sociedade. E é dele que você espera recompensa, espera reciprocidade. Por isso, nesse bloco da diaconia é fundamental nós estudarmos um pouco sobre vocação específica. Todo estado de vida assumido pelo cristão é um estado de vida que só é assumido por ele porque Cristo o chamou para tal.
porque aquele será o meio pelo qual Deus efetivará a nossa salvação e a nossa santificação, a nossa ascese. Depois, aqui caberá falar sobre carismas, carismas eclesiais, ministérios, modos de servir. Depois, vamos falar também sobre ação social neste bloco, porque é por meio de ações sociais que nós testemunhamos o Evangelho no mundo. E para enriquecer a nossa missão, vamos trabalhar aqui diversos temas, cursos de teologia, filosofia, humanidades clássicas, como nós, enquanto cristãos, devemos adquirir um arcabouço epistemológico, ou seja, uma estrutura de pensamento para pensarmos corretamente, pensarmos bem, para assim testemunharmos o Evangelho. Muito bem, você vai encontrar aqui várias janelas correspondendo, cada uma, a estes nomes que eu fui mencionando. O bloco de iniciação, o bloco de discipulado, o bloco de missão. E na medida em que você for abrindo estes blocos, você vai encontrar os temas ali trabalhados, como que em gavetas, abrindo e usufruindo das palestras, aulas, orações, conselhos, enfim, nós não queremos fazer do Instituto apenas uma instância formativa, mas também uma instância informativa, edificante. Nós não queremos só transmitir conteúdos, nós queremos transmitir pedagogia, metodologia, espiritualidade. E não só ajudar você a discipular, mas também discipular você e nos discipular com isso, porque na medida em que transmitimos, também nós somos edificados. Para o bom proveito do conteúdo do Instituto, para o bom proveito do conteúdo dessa plataforma, é fundamental que você visite todas as propostas. A proposta de iniciação, a proposta de discipulado, a proposta de missão, as propostas formativas de teologia, filosofia, catequese e assim por diante. Isso porque, como eu dizia no início desse vídeo, nós temos na igreja uma variedade de propostas eclesiais, inúmeras, espalhadas por todo o mundo. E estas propostas, esses movimentos, associações, grupos, pastorais, institutos, etc., como alguns deles focam em determinado aspecto para preencher determinada lacuna, muitos deles geram abundância numas dimensões e deixam lacunas em outras. Então cabe a você se analisar, ver de que realidade eclesial vem e examinar os conteúdos do Instituto e verificar quais destes podem lhe edificar melhor. Existem, não vou citar nomes de nenhum segmento, de nenhum movimento, a princípio, nesse vídeo de apresentação. Mas nós temos segmentos da igreja que se aperfeiçoaram em querigma, em anúncio para iniciação. Então eles têm muito conteúdo e muita riqueza querigmática. E por serem abundantes nesta dimensão, acabam deixando, por exemplo, uma grande lacuna em discipulado. Iniciam bem os cristãos, mas como dar seguimento? Se você vem de um segmento desse, se você vem de uma expressão dessa de igreja, talvez o bloco de iniciação não te seja tão necessário. Com certeza o de discipulado ou de missão te favorecerá um bocado. Existem outros segmentos de igreja que se aperfeiçoaram em liturgia, se esmeraram em formar os seus membros em uma boa liturgia, em amar a liturgia, em ter apreço pelos sacramentos. Então eles possuem muita liturgia ou podem ter, por exemplo, uma deficiência em martiria. Pessoas que se aprimoraram em realizar bem o culto, mas não formaram os seus membros naqueles quesitos de testemunho do Evangelho no mundo. Existem grupos na igreja que são muito bem formados e se habilitaram em moral, transmitem muito ensinamento moral,
e tem abundância nisso. E podem, por causa dessa superestima no ensino da moral, ter deixado uma lacuna no âmbito da diaconia. E não prestam serviço, se empenham em viver a moral, mas não prestam serviço à comunidade, à sociedade, ou etc. Existem segmentos de igreja que se aprimoraram com riquezas na vida espiritual dos seus membros e acabaram deixando lacunas na vida doutrinal. Transmitem um bom conteúdo, uma boa dinâmica para uma vida espiritual, mas acabam não formando doutrinalmente. Enfim, eu estou aqui constatando uma realidade e nós queremos oferecer de tudo um pouco para que aquele segmento no qual você faz o seu discipulado, no qual você foi iniciado, no qual você realiza a sua missão dentro da igreja, ele possa ser enriquecido. E de nenhuma forma nós queremos fazer disputa aqui entre um segmento e outro. É justamente por isso que, para a boa exposição desses temas, desses conteúdos, explanarão aqui no Quírios diversos preletores. Nós temos sites, livros muito bons, geralmente todos escritos ou mantidos por um ou outro segmento da igreja. Nós gostaríamos muito de prestar um bom serviço de agregar diversos segmentos. Como eu dizia, existem movimentos que se aprimoraram em querigma. Vamos ouvi-los, vamos trazê-los aqui, vamos escutar o seu anúncio querigmático, vamos conhecer os seus métodos. Existem outros segmentos de igreja que se aprimoraram em discipulado, vamos trazê-los aqui, eles falarão, eles explanarão. Existem segmentos de igreja que se aprimoraram em ações sociais, vamos ouvi-los, vamos trazê-los, vamos beber daquilo que Deus lhes deu. Então, para a boa exposição dos conteúdos, nós vamos ter aqui preletores de acordo com a experiência que eles adquiriram com o conteúdo que explanarão. Depois, o conhecimento que eles têm desse conteúdo. E, em terceiro lugar, nós vamos convidá-los de acordo com os frutos pastorais, missionários, ministeriais que esses preletores com conhecimento de causa puderam produzir. A riqueza de percepções e perspectivas sobre um determinado tema pode nos levar à explanação de um mesmo tema por diversos preletores. Não serão poucas as vezes que você verá aqui preletores vindos de um movimento X para falar deste tema, de um movimento Y para falar do mesmo tema. E você verá como não há oposição, mas são perspectivas distintas. E você terá como fazer uma apreciação sintética, como eu dizia no início, poder de síntese. Por fim, a proposta é essa. Nós contamos com o seu feedback, na medida em que você entrar no Instituto, ingressar nas aulas, nos métodos, nas ministrações e sentir que elas estão devendo em algo, faltando em algo, por favor, nos escreva. Nós queremos prestar o melhor serviço possível à igreja. Deus abençoe você, contamos com a sua participação. Seja bem-vindo.